Salve família! Você conhece o homem que o FBI chama de Novo El Chapo? Treinado pelo lendário Senhor dos Céus, Fausto Isidro Meza Flores, ou Chapo Isidro, é o líder do cartel de Guasave, que segue escapando por 35 anos de cerco policial. Em 2025, enquanto os Chapitos e a Maísa se destroem na disputa interna da organização de Sinaloa, a jornalista Anabel Hernandes avisa: ele pode ser o grande vencedor, controlando as melhores rotas. Essa é a história real das sombras de Sinaloa, que ninguém te contou. Se você curte documentários exclusivos sobre o submundo, disputas dos cartéis e FBI, inscreva-se no canal com o sininho ativado, deixe o like e clique no botão de hyper para mais histórias assim. Bora pro vídeo. Conhecido como Chapo Isidro, esse líder de uma das organizações do submundo mais influentes do México tem ganhado cada vez mais destaque nos últimos anos. Tudo começou com disputas intensas contra o grupo de Sinaloa, passando por sua ligação estreita com a célula Beltrán Leiva, e hoje ele surge como uma das principais figuras no cenário da clandestinidade contemporânea no país. Com uma estratégia afiada e resultados impressionantes à frente do que agora é chamado de Grupo de Guasave, ele demonstra um enorme potencial para se tornar um dos comandantes mais respeitados da região. Nos últimos meses, especialmente em 2025, relatos de jornais como o El Universal destacam como sua influência se expandiu para áreas-chave em Sinaloa, Baja Califórnia do Sul, Sonora, Durango e Nayarit, uma rede que cresceu bem debaixo do nariz das autoridades, incluindo o Exército. Vídeos recentes no YouTube, como reportagens sobre os embates em Guasave, mostram confrontos armados que deixaram dezenas de quedas e reforçam sua posição como peça central nessas rivalidades territoriais. Alianças inesperadas, como as vistas contra as células dos filhos de antigos rivais, só aumentam o mistério em torno de sua ascensão, transformando-o em um nome que ecoa nas ruas e nas manchetes mexicanas. Nascido em 19 de junho de 1982, Fausto Isidro Meza Flores é amplamente reconhecido no México como Chapo Isidro, uma figura que moldou sua reputação em meio a redes de poder e conflitos territoriais. De acordo com relatos investigativos, sua entrada nesse mundo começou como executor armado ao lado de Amado Carrillo Fuentes, o influente chefe da organização de Juárez, conhecido como o Senhor dos Céus por suas rotas aéreas ousadas, que desapareceu misteriosamente em 1997, deixando um vácuo de liderança. Com a desintegração dessa estrutura, Fausto encontrou um novo aliado em Alfredo Beltrán Leiva, apelidado de El Mochomo, tornando-se um operador-chave nos anos seguintes para o grupo liderado pelos irmãos Beltrán Leiva. Inicialmente, essa célula mantinha uma parceria estratégica com a organização de Sinaloa, mas tudo mudou drasticamente após a prisão de El Mochomo em 2008. Alegações de uma suposta delação por parte de Joaquim Guzmán, El Chapo, acenderam faíscas que evoluíram para confrontos abertos entre os antigos parceiros. Foi nesse período que Meza Flores desenvolveu uma antipatia profunda por Guzmán, ironicamente, alguém que ele outrora via como inspiração, a ponto de ostentar um apelido semelhante como uma espécie de homenagem velada. Um ano depois, em 2009, a eliminação de Arturo Beltrán Leiva provocou uma onda de deserções dentro do grupo, com muitos membros pulando de lado em busca de segurança. No entanto,
Fausto optou pela fidelidade inabalável aos irmãos restantes, fortalecendo laços com Vicente Carrillo Fuentes, do Juárez, para consolidar territórios no noroeste mexicano. Um dos primeiros episódios marcantes envolvendo Fausto, após a perda de seus aliados principais, veio à tona em um intenso confronto armado entre membros da organização de Sinaloa e a célula Beltrán Leiva, ocorrido em julho de 2010, no estado de Sonora. O embate, que deixou um saldo trágico de 21 vidas perdidas, aconteceu a poucos quilômetros da fronteira com o Arizona, nos Estados Unidos, em uma área remota entre os municípios de Tubutama e Sarik. Relatos da época, corroborados por investigações recentes como as do jornal Milênio, em junho de 2025, apontam que Mesa Flores, ao lado de um associado conhecido como Arnoldo Del Cid, estaria por trás do planejamento de um ataque surpresa contra os integrantes da organização rival, intensificando as tensões que já fervilhavam desde a ruptura das antigas parcerias. Para operações como essa, Chapo Isidro contava com um time de proteção altamente organizado, apelidado de Mazatlecos, cuja base principal se estendia pelos municípios de Guasave, Los Mochis e Mazatlán, em Sinaloa. Originalmente, esse grupo atuava como uma unidade de apoio logístico para os Beltrán Leiva nos primórdios das disputas. Sob o comando de Fausto, no entanto, eles transcenderam esse papel inicial, assumindo responsabilidades-chave na distribuição de substâncias controladas e se firmando como um dos adversários mais formidáveis da organização de Sinaloa. Essa rivalidade gerou uma sequência de incidentes graves, incluindo sequestros e ações retaliatórias que abalaram comunidades inteiras na região de Sinaloa, criando um ciclo de instabilidade que persiste até os dias atuais. No calor dessas disputas crescentes, abril de 2010 marcou um momento crítico na trajetória de Mesa Flores. Forças mexicanas de segurança quase o localizavam nas montanhas isoladas de Chuá, em Sinaloa, durante uma operação de busca meticulosa. No fim das contas, a ação não logrou êxito em sua captura, resultando em perdas dolorosas, 2 militares tombados e 12 membros de sua equipe de proteção neutralizados, o que só serviu para acentuar a volatilidade da região e o quão escorregadio ele se provara. Enquanto isso, o grupo Mazatlecos, sob sua influência, ganhava contornos de uma força autônoma e impactante, atraindo a atenção das autoridades americanas. Os Estados Unidos passaram a monitorá-los de perto, ao lado de outras células, como a do Pacífico Sul, Los Pelones, Los Rejos e o Grupo La Calle, em uma rede de vigilância que visava desmantelar fluxos transfronteiriços. Paralelamente, Chapo Isidro navegava por águas turbulentas, forjando parcerias táticas com a organização dos Zetas para contrabalançar adversários comuns, o que culminou em sua consolidação como líder independente de sua própria estrutura a partir de 2013. Um ano adiante, em junho de 2014, seu nome ecoou novamente nos noticiários nacionais após um embate prolongado com elementos da Secretaria da Marinha, que se estendeu por 2 noites na Serra de Guasave, um território vital para suas plantações de ervas medicinais e cultivos tradicionais. Testemunhas oculares relataram que a tensão só se dissipou quando Mesa Flores optou por uma manobra de apaziguamento, a entrega de seu principal guarda-costas, Miguel Ángel Pacheco, em troca de uma brecha para retornar a seu refúgio seguro, restaurando uma frágil calmaria à área. Ao longo dessa trajetória de ascensão, Fausto Isidro Mesa Flores aprendeu cedo uma lição dura das redes de influência no noroeste mexicano. Uniões familiares vão além de laços afetivos. Elas pavimentam caminhos para negociações estratégicas, fortalecendo alianças com parentes por afinidade e ampliando o alcance de operações conjuntas. No caso dele, essa sabedoria se provou vital para erguer uma estrutura própria, transformando conexões pessoais em pilares de poder duradouro. Documentos oficiais e investigações jornalísticas revelam que ele capitalizou o prestígio de sua linhagem local, impulsionado pelo tio e guia Agustín Flores Apodaca, uma figura respeitada que o introduziu nos meandros das dinâmicas regionais. Com esse respaldo, Chapo Isidro se aproximou de uma herdeira de uma proeminente família com raízes profundas em Sinaloa, Araceli Chan Inzunza,
cuja linhagem materna carregava um legado de envolvimento em atividades logísticas e territoriais há gerações. O cortejo culminou em casamento, uma jogada que não só selou um compromisso romântico, mas entrelaçou fortunas, recursos e redes de contatos, elevando sua posição em um ecossistema onde lealdades se medem em territórios controlados. Essa união, em particular, abriu portas para colaborações que ecoam até hoje. A família Inzunza, conhecida por disponibilizar propriedades isoladas na Serra de Sinaloa e Durango como abrigos temporários para líderes proeminentes, inclusive Guzmán e Zambada, em episódios que viraram folclore local sob o apelido irônico de Posadas Inzunza, forneceu suporte logístico inestimável. Essas conexões familiares se provaram ainda mais valiosas quando as propriedades dos Inzunza, na isolada Sierra de Sinaloa e Durango, se tornaram pontos de apoio cruciais para figuras proeminentes, como Joaquim Guzmán e Ismael Zambada, que recorriam a elas para escapar de operações de inteligência das Forças Armadas. O uso frequente desses abrigos remotos, onde hospitalidade discreta incluía cozinheiras e vigias locais, gerou até um apelido interno entre os círculos próximos: as Posadas Inzunza, um código que evocava retiros exclusivos em meio ao relevo montanhoso. Em retribuição a essa rede de proteção, a família Inzunza ampliou sua influência em territórios-chave de Sinaloa, Sonora e Durango, com Pedro Inzunza Noriega emergindo como um dos principais ganhadores, recebendo lotes estratégicos de substâncias sintéticas que impulsionaram suas operações logísticas. Com o tempo, o filho de Pedro, Pedro Inzunza Coronel, conhecido como Pichon ou Pájaro, refinou essas rotas ao lado de Chapo Isidro, migrando para o foco em opioides sintéticos como o fentanil, que se tornaram o carro-chefe de sua estrutura conjunta, identificada como o Grupo de Guasave. Sob essa bandeira, eles coordenaram o deslocamento de volumes massivos desses compostos de Los Mochis rumo aos mercados dos Estados Unidos e Canadá, priorizando vias aéreas discretas para maximizar eficiência e minimizar riscos. Essa expertise em fluxos transfronteiriços elevou Mesa Flores ao topo das listas de prioridades internacionais. Em fevereiro de 2025, o FBI o incluiu entre os 10 fugitivos mais procurados, oferecendo $5 milhões por pistas que levem à sua detenção, sob acusações de coordenação de importações em larga escala e gerenciamento de ativos ocultos. Apesar de um histórico extenso de manobras em redes sinaloenses, o rosto de Fausto permanece um enigma para muitos, um nome que ecoa mais nas sombras do que nas luzes da fama passageira. Autoridades o descrevem como um planejador astuto, que navega as fricções internas com a precisão de um xadrezista. Enquanto as células dos Chapitos e dos aliados de Zambada se desgastam em embates por Culiacán, ele posiciona suas peças à distância, aguardando o momento ideal para avançar sobre os espaços enfraquecidos, sem o lastro de lealdades divididas que poderiam comprometer sua base. Relatórios recentes o rotulam como uma força imprevisível, com reservas financeiras na casa dos milhões, herdadas da era dos veteranos do Noroeste, e uma habilidade invejável para desviar cercos que visam desestabilizar suas operações. Ele representa um risco calculado que não tolera subestimações. Em reportagens de Infobae de 4 de novembro, Anabel Hernandes destaca sua ascensão como o equilíbrio emergente na Guerra de Sinaloa, com alianças renovadas a Maíto Flaco, incluindo supostos conselhos de guerra em Badiraguato, conforme vídeos virais no YouTube de Milênio TV, que enviaram reforços e drones para limpar territórios rivais. Nos últimos anos, Chapo Isidro tem se destacado por emergir das influências antigas dos irmãos Beltrán Leiva, reunindo sua rede de aliados para disputar espaço com estruturas de alcance global no cenário de logística transfronteiriça. À frente do grupo de Guasave, que já mencionamos antes, ele firmou bases iniciais no norte de Sinaloa, expandindo em seguida para as cidades costeiras-chave, dominando trechos vitais do Pacífico mexicano e suas vias de distribuição que se estendem até a Ásia e a Oceania, conforme análises recentes de rotas aéreas em reportagens do El Financiero.
No entanto, o nome de Chapo Isidro e sua organização voltaram aos holofotes por um revés inesperado. Em dezembro de 2024, eles sofreram uma perda logística sem precedentes na história mexicana: o confisco de um volume equivalente a 20 milhões de doses de fentanil, avaliado em pelo menos 400 milhões de dólares, em um golpe que expôs a escala de suas operações. Esse episódio, ocorrido no dia 3, resultou na apreensão de 1,5 toneladas da substância sintética em Sinaloa, graças a alertas de moradores locais e ações coordenadas da Marinha, destacando o alcance de uma figura que opera nas sombras de várias regiões, incluindo Baja Califórnia, Centro e Sudamérica, além de conexões diretas com os Estados Unidos. O presidente Joe Biden chegou a estender parabéns públicos à presidente Claudia Sheinbaum e às equipes mexicanas, reconhecendo o impacto direto para a segurança bilateral, como noticiado pelo Infobae e El País na época. Mesmo com esse impacto significativo para a estrutura, que deve ter abalado finanças e rotas, Chapo Isidro surge hoje como uma das presenças mais influentes no mapa das dinâmicas territoriais mexicanas, navegando embates com rivais como as células dos Chapitos, a Maíza e outros players-chave. Em 2025, sua estratégia de observação paciente ganhou contornos ainda mais afiados, aliando-se ao filho de El Mayo, Mayito Flaco, contra os Chapitos em Culiacán, com relatos de conselhos de guerra em Badiraguato e uso de drones para neutralizar células rivais, como visto em vídeos investigativos do Azteca Notícias de novembro. O operativo em Guasave, no dia 3 deste mês, que deixou 13 neutralizados e 9 pessoas resgatadas de restrições, gerou boatos de sua detenção, negados pelo governador Rocha, mas reforçando sua resiliência de 35 anos fugindo, agora com uma recompensa de 5 milhões de dólares do FBI desde fevereiro. Matérias do Infobae o apontam como o equilíbrio emergente nessa guerra interna, pronto para preencher vácuos e redefinir o Noroeste. Enquanto raptos de familiares dos Inzunza em julho, como viralizado em redes, lembram que o preço da visibilidade é alto. Salve família! E assim termina a saga de Chapo Isidro, das sombras dos Beltrán Leiva ao fantasma que pode reinar em Sinaloa em 2025, enquanto os Chapitos e a Maíza se destroem. Ele vence ou o cerco fecha? Deixe seu comentário, eu respondo todos. Se essa história te prendeu, deixe o like, compartilhe para os fãs de história reais e inscreva-se no canal agora. E se você quiser conteúdos exclusivos, torne-se membro e junte-se ao nosso time de investigadores. Até a próxima! Galera, rapidinho, se vocês curtem o conteúdo aqui do canal e querem dar aquela força sem gastar nada a mais por isso, prestem atenção nessa dica. Sempre que vocês comprarem qualquer coisa na Amazon, seja um livro, fone, celular ou até um cabo USB, usem o meu link de afiliado que está aqui na descrição. Quando você compra por lá, a Amazon me paga uma pequena comissão, sem mudar absolutamente nada no valor da sua compra. É uma forma simples e gratuita de apoiar o canal, e você ainda garante os produtos que já ia comprar. Então já sabe, né? Clicou no link da descrição antes de comprar. Você já está ajudando. Valeu demais!